Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos aqui na nossa semana de prova. Só lembrando que nessa sexta-feira agora vocês vão ter prova. Falando em prova também, nós já estamos entregando a prova 3. Então, de 3 às 5 da tarde, você pode ir lá na sala 10 buscar a sua prova. Espere a aula terminar, acabou a aula, pronto, você sai daqui e vai lá pegar a sua prova, tá bom? Aí você vê se tem alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, você pode bater uma foto, mandar um e-mail que a gente corrige. Ou se não, se você só quer tirar alguma dúvida com relação à sua correção, também pode tirar uma foto e perguntar ou trazer aqui pra gente olhar. Mas assim, da feita que você acha que a sua nota deve ser corrigida, aí a prova fica lá. Aí você só bate foto, tá? Agora, se não, se você só quer mesmo tirar dúvida, aí pode trazer a prova para cá. Tá bom, gente? Bom, o que vai cair de assunto nessa prova de sexta-feira? Como eu sempre digo, né? Você tem que rever todas as aulas que vieram antes da prova. E o que é interessante é que cálculo ainda é uma coisa que vai acumulando, né? Então, assim, você vai acumulando conhecimento e aí pode cair coisas de aulas passadas, como calcular uma norma, enfim, coisas que vocês já sabem fazer. E para essa prova de sexta-feira, você tem 2 aulas da semana passada. Nós estudamos comprimento de arco, a gente estudou vetor normal, nós estudamos também na semana passada funções de N variáveis e hoje é uma aula importantíssima porque nós vamos estudar limites. Antes de eu falar de limites, eu só queria comentar com vocês sobre a última questão que eu passei como dever de casa, que é para você fazer o gráfico. Então eu vou dar a resposta aqui, vou só fazer o desenho do gráfico e aí a gente vai começar a nossa aula. Tá bom, gente? Então, vamos aqui para o quadro. Vou fazer aqui logo no segundo quadro. Olha, esse era o dever de casa. Você tinha que fazer o gráfico dessa função aqui, ó. f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Aí eu até dei uma dica para vocês. No final, o desenho de vocês tinha que ser algo assim, ó. O que você ia fazer? Você ia olhar domínio e imagem. Você ia perceber que o domínio dessa função é todo R2, porque apesar de ter uma raiz quadrada, mas aqui dentro nunca vai ser algo negativo, por conta aqui do x quadrado e do y quadrado somando. Então, o domínio é todo R2. A imagem são os reais não negativos. Aí você ia perceber qual era o traço da sua função no plano xz e no plano yz, que era o mesmo, que era a função modular. Acho que foi isso de dica que eu dei para vocês. Aí você ia perceber também que as curvas de nível dessa função aqui eram circunferências. No final, você ia chegar nesse resultado aqui, ó. Você ia chegar em algo assim, tá? Então, basicamente, isso aqui é um cone invertido. Esse que era o gráfico. E essa que era a resposta final. E aí, conseguiram fazer? Todo mundo acertou? Tá, então isso aqui é só para a gente comentar. Vamos para a nossa aula de hoje, então, já que todo mundo acertou. Então, como eu comentei, a gente quer falar hoje sobre limites. Gente, essa aula aqui, eu confesso a vocês que é uma das minhas aulas preferidas. Ela só não é a mais legal porque tem a aula de funções diferenciáveis. Essa eu classificaria como a mais legal. Mas essa daqui vem logo em seguida. Acho que é a segunda mais legal. Vocês vão entender por quê. Né? Alguém pode perguntar assim, professor, mas nós já não vimos limites de funções vetoriais? E não era a mesma coisa do cálculo 1? Assim, em termos bem simplórios, né? Era a mesma coisa, basicamente, em termos de cálculo era. Agora aqui não, porque hoje nós vamos estudar limites não de funções vetoriais, mas de funções de N variáveis. Então, por exemplo, tu tem uma função que depende de x e y. Como é que você calcula o limite para essa função? Que nem essa que eu falei agora, ó. Essa daqui é uma função de 2 variáveis. Se eu fosse calcular um limite para ela, como é que eu faria? E o que é esse limite para funções desse tipo? Então, é isso que nós vamos comentar hoje. Para isso, eu gostaria de fazer uma comparação.
como você fazia no cálculo 1 e como vai ser aqui no cálculo 2. Então, lá no cálculo 1 era assim. Vou colocar aqui do lado. Como era lá no cálculo 1 essa questão de limite? Ora, você tinha o gráfico de uma função, você tinha uma função, essa função tinha um gráfico. Vamos dizer que o gráfico dela seria mais ou menos isso daqui. Esse é o gráfico da função. E digamos que você quisesse calcular o limite para um ponto A, no domínio da tua função. O que era mais interessante em cálculo 1 é que esse ponto A aqui, ele não precisava ser um ponto do domínio da tua função. Ele não precisava. Bastava ele ser um ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação, gente? E, aliás, vou até colocar aqui uma bolinha aberta no A. Colocar uma bolinha aberta para dizer que o A não faz parte do domínio. Um ponto de acumulação seria um ponto, como o próprio nome diz, onde em volta dele se acumulam pontos do domínio da função. Mas ele não necessariamente é um ponto do domínio. Então, por exemplo, o A ele pode até não fazer parte do domínio, mas perceba que em volta dele existem pontos que fazem parte do domínio. O que significa que eu consigo me aproximar do ponto A dentro do domínio da minha função, por mais que o ponto A não esteja no domínio. Deu para entender, gente? É como se, vamos imaginar que aqui no chão tivesse um buraco, né? Tivesse, sei lá, um buraco bem aqui, né? Ainda assim, eu conseguiria caminhar em volta do buraco e conseguiria chegar bem próximo dele. Por quê? Porque por mais que esse ponto, digamos, não tenha piso, tem um buraco aí dentro, mas em volta dele tem piso. E aí eu consigo me aproximar dele. É a mesma ideia aqui, tá? Esse ponto pode não fazer parte, mas quem está em volta dele faz parte. E quando eu falo assim, quem está em volta dele, eu vou usar um termo aqui que eu vou chamar de vizinhança. Então, a vizinhança dele, ou seja, o entorno dele tem pontos do domínio. Tudo bem, gente? Mas isso aqui é cálculo 1. Isso aqui você já aprendeu lá em cálculo 1. Então, em volta do ponto A, eu tenho pontos do domínio. E eu percebo que quando eu vou me aproximando de A, aqui na minha imagem, eu também vou me aproximando de um valor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, mesmo que aqui não faça parte do gráfico, o gráfico aí tem digamos, um pequeno salto bem aqui, né? Mas ainda assim, não significa que esse limite não exista. O limite existe, porque quando eu me aproximo do ponto A, aqui na imagem eu me aproximo de um valor, que eu chamo de L. Então é assim que funcionava. Então, em termos de notação, a gente escrevia assim, que o limite da minha função f de x, quando x tende a A, ou seja, quando x se aproxima de A, tão próximo quanto eu queira, isso daqui é igual a ele. Tá bom? Deu para relembrar? Então, esse era o conceito de limite lá em cálculo 1. E em cálculo 2, como é que vai ficar? Bom, se tu tem uma função de duas variáveis, a ideia é parecida. Na verdade, para funções de n variáveis, a ideia é praticamente a mesma. O que muda muita coisa no gráfico. Mas, por exemplo, digamos que tu tem agora uma função, f, que depende de x, y. Está aqui. E digamos que o gráfico dessa função, vamos colocar um gráfico aqui. Bom, vou desenhar um gráfico aqui, bora dizer que o gráfico seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu trazer mais para cá. Então, o gráfico dela, esse aqui já é o gráfico da minha função. Esse gráfico aqui, ele tem um domínio aqui embaixo. O domínio dele, nesse caso, poderia ser algo assim. Algo aqui embaixo, próximo de um retângulo.
Tá? Então, olha só, gente, está aqui. Eu tenho uma função de duas variáveis, ela tem um gráfico, esse gráfico é tridimensional, que você já sabe disso, já sabe até desenhar gráficos de funções desse tipo. E no gráfico dela, eu também tenho aqui embaixo a projeção do gráfico no plano XY. Mas nada disso aqui que vocês estão vendo é o domínio da minha função. Aí a mesma ideia vale aqui para o cálculo 1. A mesma ideia do cálculo 1 vale aqui para o cálculo 2. Digamos que eu tenho aqui um ponto, vamos colocar um ponto bem aqui, ó. Esse daqui, esse bem aqui, ó, que eu estou colocando, é o meu ponto do domínio da minha função. Vamos dizer, para ficar mais divertido, que esse ponto aqui, ele não faz parte do domínio da minha função. Não faz parte. Então, vou colocar ele como se fosse uma bolinha aberta aqui. Tá? Como se fosse uma bolinha aberta. Só que olha só, gente. Esse ponto do meu domínio, note que ele vai ter duas coordenadas. Porque diferente do cálculo 1, aqui no cálculo 1, como era o domínio da minha função? O domínio era só uma reta. Em cálculo 2, para funções de duas variáveis, o meu domínio está dentro de um plano, está dentro do R2. Então, o meu domínio agora, ele é algo bidimensional. Tá? Então, esse ponto aqui, onde eu vou calcular o meu limite, ele vai ter duas coordenadas. Ele vai ter uma coordenada em x, tá? Eu posso chamar aqui essa coordenada de A. E ele também vai ter uma coordenada em y, que eu posso chamar de coordenada B. Então, esse aqui é nosso ponto. E aí, digamos então que eu queira calcular o limite da minha função f de xy quando eu me aproximo desse ponto aqui, de coordenadas AB. Então, nesse caso, eu estou dizendo que xy está se aproximando das coordenadas AB. Ou seja, quando eu vou me aproximando deste ponto aqui, ó, quando eu me aproximo dele cada vez mais, por mais que ele não esteja no domínio, mas os pontos em volta dele, ou melhor, a vizinhança dele tem pontos que estão no domínio. E aí eu consigo calcular, para cada ponto em volta dele, eu consigo calcular a imagem aqui da minha função. E aí, gente, eu percebo que quando eu vou chegando perto desse ponto aqui, eu vou me aproximando de um valor aqui no gráfico, de um valor aqui na imagem. Então, por exemplo, digamos que quando eu chego perto dele aqui, eu vou me aproximando de um valor aqui em cima do gráfico. Ó, conforme eu vou chegando aqui, no gráfico, na imagem, eu vou me aproximando desse ponto aqui. E esse ponto aqui, ele tem um valor em Z. Tá? E vamos dizer que o valor dele, ó, é esse aqui. Tá? Então, ó, eu vou aqui no meu domínio, eu vou chegando perto desse ponto. Conforme eu vou chegando perto dele, aqui no gráfico, ó, eu vou chegando perto desse ponto aqui. Ou seja, aqui no eixo Z, eu estou me aproximando desse valor aqui que eu estou chamando de L. É assim que funciona. Então, eu digo que o meu limite aqui é igual a L. Agora, em termos um pouco mais formais, só um pouco, não muito, eu vou falar de vizinhança de novo. Então, perceba, ó, aqui no meu domínio, quando eu me aproximo desse ponto, quando eu pego pontos em volta dele, tá aqui, ó, quando eu pego uma vizinhança dele, aqui no eixo Z, eu chego cada vez mais próximo desse valor aqui, L. Ok? Então, isso daqui é o meu limite. A ideia intuitiva, deu para pegar? Deu para entender? A ideia intuitiva de limite? Tá bom. Então, é isso. Então, ó, olha aqui, ó, cálculo 1, você tinha um gráfico bidimensional, você tinha um domínio unidimensional. Cálculo 2, você tem um gráfico tridimensional e você tem um domínio bidimensional. Mas essa ideia de tendência ainda é a mesma. Tá, mas aí vocês vão falar, beleza, professor, já entendi, tudo bem, mas eu não gosto dessas definições. Não gosto. Eu gosto da formalidade. Então, me diga logo aí, matematicamente, o que é um limite em cálculo 2. Me dê logo aí aquela questão de épsilons e deltas. Porque eu sei que é isso que vocês mais gostam em cálculo. Praticamente, cálculo em 2 é a parte que vocês mais gostam, quando a gente está falando de épsilons e deltas.
Então, sim, claro que em cálculo 2, a definição de limite formal é uma definição que envolve épsilons e deltas. Não tinha como não ser. Porque, gente, se eu não colocar uma formalidade aqui, se eu não falar de épsilons e deltas para vocês, isso aqui é só ilustração. Isso aqui é lúdico, né? Tudo bem, tem a sua importância geométrica. Mas em termos de definição, isso aqui ainda carece de formalidade. Então, qual é a definição formal de um limite de uma função, nesse caso aqui, de duas variáveis? Vai ser essa daqui, ó. Então, vamos colocar. Eu vou escrever aqui no segundo quadro. Então, vamos lá. Quero uma definição formal. Então, ó, se eu estou dizendo que o limite de f de xy, quando xy tende a um ponto AB é igual a L, a pergunta é: o que significa isso? E a resposta é: isso daqui significa dizer que, dado epsilon, seja para qualquer epsilon positivo, existe delta positivo tal que a norma de xy menos AB menor que delta implica que o módulo de fxy menos L é menor que epsilon. Essa norma aqui também tem que ser maior que zero. Tá aqui. Isso que é a beleza do limite. É ou não é? É isso daqui. Tá? O que eu estou dizendo aqui, gente? Que para qualquer epsilon positivo, eu sempre vou encontrar um delta, tal que quando a distância dos pontos x, y para o meu ponto AB for menor do que esse delta que eu tomei, isso vai implicar que na minha imagem, a distância de f de xy menos L, a distância de f de xy para L, vai ser menor que o epsilon que foi dado desde o início. Outro detalhe importante, eu estou colocando que essa norma aqui, lembra, norma para a gente aqui é distância. Quando eu falo de norma, estou falando uma ideia de distância. Então, estou dizendo, ó, a distância desses dois vai ser menor que delta, mas ela vai ser sempre maior que zero, ela nunca vai ser zero. O que isso significa? Que o xy, isso é importante, o xy ele pode se aproximar do ponto AB, mas ele nunca vai ser o ponto AB. Né? Você tem esse limite. Quando você diz que x tende a A, o x nunca vai ser igual a A. Nunca. O x nunca vai ser igual a A. O x está dentro do A. O limite, sim, o limite ele pode convergir exatamente para um valor. Mas o x ali no início, isso daqui, ó, isso aqui nunca vai ser igual a zero. Tudo bem? Aí é por isso que você pode calcular, por exemplo, 1 sobre x quando x tende a zero. Você pode calcular isso, porque o x não é zero em si. O x ele se aproxima de zero. Então aqui a ideia é a mesma. Deu para entender, pessoal? Tudo certo até aqui? Tá. O próximo passo aqui seria eu resolver o limite usando a definição. Eu sempre faço isso, todo semestre eu resolvo um limite usando a definição aqui. Porque ó, com essa definição aqui, você já conseguiria resolver qualquer limite. Não é verdade? É, porque essa é a definição formal. Então, qualquer limite que eu colocar aqui para vocês, vocês teriam que provar essa implicação. Provando ela, você está provando o limite. Então, o próximo passo era resolver uma questão assim, mas eu não vou fazer isso esse semestre. Não vou. Infelizmente. Com dor no coração. Porque esse semestre está mais corrido. Tá? Então, eu preciso ir falar ainda para vocês sobre funções contínuas hoje. Mas, para quem ficou curioso, pode até olhar, por isso que é bom o projeto Newton, né? Você pode olhar as aulas antigas e aí você vai ver um limite provado pela demonstração. Aí tá, que é a parte mais legal. Então agora eu vou ensinar a parte chata. Qual é a parte chata? Como é que a gente calcula limite? Usando propriedades, usando regrinhas, né, que são importantes, são.
Mas o melhor mesmo é isso aqui, ó. Tá bom? Então, ó, bora aqui para o nosso slide. Aí eu vou mostrar agora as regras para vocês, as propriedades. Vou mostrar um pouco também disso que eu falei agora para vocês. Nós estamos na aula 10. Estamos falando sobre limite de funções de N variáveis. Vamos começar então com a definição e com as propriedades que eu acabei de falar aqui para vocês. Primeiro, a definição de limite é essa. Ó. Perceba que aqui no slide, essa definição que aparece aqui é a definição mais geral para funções de N variáveis. Eu dei um exemplo aqui no quadro de uma função de 2 variáveis, porque ficaria mais fácil de você visualizar geometricamente. Mas a definição, ela se expande para N variáveis, para espaços Rn, que é o que está aqui. Tá? Então, basta você ter um ponto de acumulação e você diz que o limite de f de x, quando x tende a A, é um número real, se, conforme você se aproxima de a imagem f de x se aproxima de L. Não se engane, tá, gente? Por mais que apareça só um x aqui, mas olha que esse x é x1, x2, x3 até xn. Por mais que apareça o a aqui, mas esse a é a1, a2 até a n. Tá? Isso aí seria uma definição mais geral de limite. Bom, e tá aqui, ó, a definição formal também, que foi o que eu acabei de escrever aí no quadro. Então, dizer que isso aqui acontece é porque para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que essa implicância aqui, essa implicação, ela ocorre. A gente fala uma coisa para vocês, isso daqui, épsilons e deltas, ela é o que a gente chama de matemática pura. Tá? Vou até abrir esse parênteses aqui para vocês. Eu sei que o aluno de engenharia ele não está muito interessado, às vezes, nas definições, né? Existem aqui na faculdade 2 matérias diferentes. Existe a matéria de cálculo, que é o que vocês estão vendo, e no cálculo você vai ver principalmente o quê? Como calcular as coisas, né? Limite, derivada integral. Mas, depende do seu curso, se você fosse fazer matemática, por exemplo, você ia ter uma outra matéria mais para frente que se chama análise real. Essa matéria análise real, ela é basicamente, e claro, aqui eu vou colocar umas aspas bem grande, ela é um cálculo 1, só que de demonstrações. Então, você ia rever toda essa parte de épsilons e deltas, você ia rever. Todos os teoremas que você só enuncia em cálculo, teorema do valor médio, do valor intermediário, teorema fundamental do cálculo, tudo isso é provado na matéria de análise, é demonstrado. Pode parecer uma coisa até chata para alguns engenheiros, ou pode até parecer coisas assim, uma coisa impossível, mas eu garanto para vocês que o dia que você pegar um livro de análise, você pode até pegar um que eu indico para vocês, é o livro do Elon, tá? Pode colocar, pode escrever aí, um curso de análise, volume 1. E eu digo mais, tem a versão fina, como se fosse uma versão resumida, e tem a versão maior. Eu indico a maior. É uma capa rosa. Tá? Então, escreve um curso de análise, volume 1, Elon Lima. Okay? Até faleceu já, ele foi um grande matemático aqui brasileiro. Então, você lê esse livro e eu lhe garanto que no início você não vai entender nada. Assim, na primeira leitura, você vai olhar, você vai falar, que é isso? Mas se você der uma segunda chance, e uma terceira e uma quarta chance, você vai se apaixonar pela matemática pura. É verdade. E é interessante que na capa do livro tem uma frase do Armstrong, do músico, tá? Que diz assim, perguntaram para ele, o que é o jazz? Aí ele respondeu assim, olha, enquanto você se perguntar o que é o jazz, você nunca vai entender. Né? E aí o Elon ele usa essa frase para aplicar na matemática pura, nos épsilons e deltas. Se você se perguntar, mas o que é isso? O que é a matemática pura? O que é esses épsilons e deltas? Enquanto você se pergunta isso, você nunca vai entender, ou pelo menos sentir o prazer de estudar essas coisas. Tá? Mas é só um parênteses, né? Estou falando de épsilons e deltas, porque é algo muito interessante para a gente. E olha, eu sou engenheiro, tá? Eu estou falando para vocês como engenheiro mesmo. Eu sou um engenheiro que me debrucei na matemática pura e gostei. Tá? Então, uma indicação de livro aí. Mas tá, então vamos para a parte, como eu disse, chata aqui. Como é que você calcula esses limites na prática? Como é que um engenheiro calcularia esses limites sem usar épsilons e deltas? Então vamos lá. Propriedades. Número 1. Bom,
se a tua função for uma função constante, o limite da função é a própria constante. Tá? Não importa a x tendendo para qualquer valor, se a tua função é constante, o limite vai dar constante. Segunda propriedade. Se a tua função f de x1, x2, x3, xn, ela é igual a uma das coordenadas, é esse que diz aqui. Então, o limite dessa função se resume ao limite do cálculo 1. É isso que está falando. Ah, só não entendi. Calma, só dar um exemplo, mas isso aqui isso é bem simples também. Ó, o que ele está dizendo aí? Que se tu tem uma função assim, ó, gente, f de x, y, z, isso aqui é só um exemplo, igual a z. Vamos dizer que você tem isso aqui. E aí, ó, se você fosse calcular, bora aqui para o quadro, se você fosse calcular o limite de f de x, y, z, quando x, y, z está tendendo a um valor aqui, sei lá, vou colocar 1, 3 e 2. Só que note que essa função aqui, ela é sempre igual a z, né? Então, se ela é sempre igual a z, não importa se o x está tendendo a 1 ou se o y está tendendo a 3. Só importa que o z está tendendo a 2. Então, pela propriedade, isso daqui é a mesma coisa que limite de z quando z tende a 2. Ou seja, isso aqui é o limite do cálculo 1, né? Você já sabe que isso aqui vai dar igual a 2. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo de como você usaria essa propriedade. Vamos continuar. Terceira propriedade. Olha só, se você tem limite de uma constante vezes a função, isso aqui é igual a constante vezes o limite da função. Quarta propriedade. Limite da soma é a soma dos limites. Quinta propriedade. Limite do produto é o produto dos limites. Cuidado, gente, que aquela regra do produto serve para derivada, mas limite sempre foi isso daqui mesmo. Em limite foi limite do produto é o produto dos limites. E aqui em cálculo 2 também. Próxima. Limite do quociente é o quociente dos limites. Cuidado, desde que o teu denominador, o limite do denominador seja diferente de 0. Aí você pode aplicar o limite de cima e limite embaixo. Sétima propriedade, limite da composta. Bom, se g é uma função de n variáveis, o limite de g existe. E se f de t é uma função de uma variável e ela é contínua, ó, aqui está falando de continuidade porque essa função aqui é uma função real ainda, não é uma função de n variáveis. Então, nesse caso, se você faz a composta de f com g, o limite da composta é igual a f composta com o limite da g. Assim, a grosso modo, é como se você pudesse colocar o limite dentro ali do argumento, dentro da composta, desde que f seja contínua aqui naquele ponto. Próxima propriedade, oitava. Oitava propriedade, teorema do confronto. Essa vocês devem lembrar, é um dos mais famosos lá em cálculo 1. Então, se você tem uma função que é limitada por duas funções, e o limite das duas funções nas extremidades existe e é o mesmo, então olha só, g aqui está limitada por f e h. O limite da f é o mesmo limite da h, que é L. Então, nesse caso, o limite de g também existe e é igual a L. Agora, olha só o que eu vou dizer. A próxima propriedade, a 9, ela é uma consequência desse teorema do confronto. E essa próxima propriedade eu consideraria uma das mais importantes de hoje. Então, vou enunciar aqui para vocês. Ó. Propriedade 9. Então, já anote no seu caderno. Essa propriedade é a mais importante de todas que eu mostrei até aqui. Tá? Anote aí também. Eu vou precisar dela. Pode anotar, eu vou precisar dela, para dizer que o professor não avisou depois. Tá? Porque ela basicamente ela é essencial para resolver muitos limites. O que ela diz? Diz o seguinte, que se o teu limite, ó, você tem uma função f, cujo limite é 0. E você tem uma outra função, diferente da f, que é limitada. Então, nesse caso,
o limite do produto também existe e é zero. Tá? Então, olha só. Você tem duas funções que estão se multiplicando. Uma delas é limitada e a outra tem um limite indo para zero. Então, nesse caso, o limite do produto delas também vai ser zero. Você chegou a usar isso aqui também em cálculo 1, mas acho que aqui em cálculo 2, essa propriedade ela ganha mais holofote, que ela é mais importante que em cálculo 2. Você vai entender por quê daqui a pouco. Bom, gente, então, sabendo disso, bora resolver aqui alguns limites. Eu não vou resolver todos esses, tá? Até porque esses primeiros aí, eles só são propriedades básicas, tá? Então, vou resolver o quê? Vou resolver, acho que a primeira... Não, a segunda e a terceira. Vamos lá, vamos resolver a segunda e a terceira. Mas também não vou me delongar muito não nesses daí. Vamos lá. Primeira questão, item B. Eu tenho limite de 3x ao quadrado vezes y dividido por x mais y, quando xy tende a menos 1 e 2. Vamos lá, gente. Primeira coisa que você observa nesse limite, que ele é um quociente. Aí o que você tem que se perguntar? Será que eu posso já dizer que o limite do quociente é o quociente dos limites? Ou seja, será que eu já posso calcular limite em cima, limite embaixo? O que vocês me dizem, sim ou não? Você teria que ver. Bom, a principal pergunta que você vai fazer é, o denominador, se você fosse calcular o limite só embaixo, ele ia para zero? O que você acha? Não. Se ele não vai para zero, então você pode usar essa propriedade. Você pode calcular o limite em cima e o limite embaixo, sem problema nenhum. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a o limite. Olha só, eu vou aqui usar várias propriedades ao mesmo tempo. Mas eu vou explicar para vocês quais eu usei. Tá? Mas basicamente, isso daqui vai virar isso daqui, ó. Vai virar 3 vezes limite de x vezes limite de x vezes limite de y dividido pelo limite de x mais limite de y. Deu para entender o que eu fiz aqui? Primeiro, eu usei a propriedade que me diz que o limite desse quociente ficaria o limite do numerador sobre o limite do denominador. Depois eu percebo que aqui eu tenho uma constante. A constante pode sair do limite. Isso é uma outra propriedade. Depois eu percebo que esses aqui estão se multiplicando. Aqui é a mesma coisa que x vezes y. O limite do produto é o produto dos limites. É por isso que eu coloquei aqui já. Ó. E aqui embaixo eu tenho o limite da soma, é a soma dos limites. E agora eu ainda vou usar uma outra propriedade. Qual é a propriedade? Perceba que aqui só sobrou o x. Lembra daquela que eu expliquei aqui no quadro? Então, ó, se aqui só sobrou o x, então só me interessa o que x está tendendo. Então aqui vai ficar x tendendo a menos 1. Aqui vai ficar x tendendo a menos 1. Aqui vai ficar y tendendo a 2. E aqui embaixo a mesma ideia. X tendendo a menos 1, y tendendo a 2. Pronto. Agora eu já sei que isso aqui vai dar menos 1, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 2. Então vai ficar 3 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes 2. Dividido aqui, menos 1 mais 2. Aqui, menos com menos vai dar mais. Então, no final, isso aqui vai dar 6. 6 sobre 1 é 6. Essa é a resposta final. Gente, alguém vai me perguntar o seguinte, professor, eu não poderia logo, se eu quisesse, pegar esse valor aqui, ó, menos 1 e 2, e jogar na função? No caso, no lugar do x eu já jogasse menos 1, no lugar do y eu já jogasse o 2? Ainda não. Só com o que a gente viu até aqui, eu não posso fazer isso. Aí você vai dizer, professor, mas lá em cálculo 1 eu fazia isso. Tá, mas lá em cálculo 1, quando tu pegava uma função assim, ó,
limite, sei lá, de x² mais 1 sobre cosseno de x, deixar assim mesmo, quando x tende a 0. O que você faria aqui numa questão dessa? Lá em cálculo 1. Você primeiro verificaria se não ia dar uma determinação. Não deu determinação, porque aqui não deu 0. O que você faria? Substituiria logo pelo 0. Né? Aí ficaria logo aqui 0, 1 sobre 1. Ficaria 1 a resposta. Mas lá no cálculo 1, quando você chegava desse passo para esse, você estava usando o que de teoria? A continuidade. O que você usava? Que essa função aqui, ela é uma função contínua nesse ponto aqui, e por isso você pode simplesmente substituir o ponto lá naquele valor. Era assim que você fazia. Mas por trás disso daqui, eu tinha uma ideia de continuidade. Aqui em cálculo 2, eu não falei de continuidade ainda, eu não defini o que é uma função contínua. Enquanto eu não defini o que é uma função contínua, a gente vai ter que usar essas propriedades aqui. Aquelas que eu mostrei para vocês, as 9 propriedades. É assim que vai funcionar. Mas ainda hoje eu vou falar de continuidade. E aí sim, aí vai chegar numa questão dessa aqui, você vai olhar, essa função aqui ela é contínua nesse ponto. Então o que eu faço? Só substituo o ponto na função. Acabou. E é assim que vai funcionar. Então, já me adiantando, como eu sei que vocês vão chegar nessa parte, se tudo der certo ainda hoje, então por isso que eu nem estou dando muita atenção para essas questões iniciais aqui. Vamos para o item C. Vamos voltar para o slide. Limite. Deixa eu colocar aqui. Limite de cosseno de 2x. Cosseno de 2x mais y ao quadrado. Quando x e y tende a π e 0. Bom, gente, nesse caso aqui, você tem uma função composta, tá? Porque, você tem aqui uma função cosseno e você tem aqui dentro uma função polinomial. Eu poderia dizer, por exemplo, que essa função aqui de dentro é uma função que eu posso chamar de f de xy. Então, quem é f de xy? Vou escrever aqui embaixo, f de xy é igual a 2x mais y ao quadrado. E eu poderia dizer que a minha função cosseno é uma função g de t, igual a cosseno t. Pode perceber, se eu fizer a composta de g com f, ou seja, se eu fizesse aqui, g, se colocar aqui g bola f, ou melhor, isso aqui vai dar uma função de xy, ou seja, se eu pegar g e calcular g de f de xy, o que vai acontecer? Quem é a função g? Cosseno de t. Mas no lugar de t, eu vou colocar f de xy. Então vai ficar cosseno. No lugar do t, eu vou colocar f de xy. Mas quem é f de xy? É isso aqui. Vai ficar cosseno de 2x mais y ao quadrado. Tá? Mas aqui eu não estou resolvendo o limite ainda. Só estou explicando que eu posso olhar essa função como sendo uma composição dessas duas funções. Agora que você entendeu que ela é uma composição, vamos lá. Eu te pergunto, essa função aqui, a função g, que é a função cosseno, ela é uma função do cálculo 1. Ela é só cosseno de t. Lá no cálculo 1, essa função aqui, ela seria uma função contínua? Sim ou não? Sim, seria contínua, em qualquer ponto. Essa função aqui, vocês acham que se eu passasse o limite nesse ponto aqui, o limite ia existir nesse caso aqui? O que vocês acham? Existiria, né? Porque no final ficaria limite da soma, a soma dos limites, produto, enfim. Então, no final, esse limite pode ficar aqui dentro. E aí vai ficar assim, vai ficar cosseno. Aí eu já vou separar aqui, vai ficar 2 vezes o limite de x mais limite de y vezes limite de y. Assim.
né? Eu já joguei o limite para dentro do argumento, depois eu fiz o limite da soma, depois aqui eu fiz o limite do produto e tirei a constante aqui do limite. E agora eu vou usar aquela outra propriedade, com x tendendo a π, y tendendo a zero. No caso, se y tende a zero, isso aqui vai para zero. Aqui vai dar π, 2π. E aí, cosseno de 2π vai dar 1. Pronto. Alguma dúvida nessa parte? Não? Então tá bom. Então bora resolver alguns limites aqui mais interessantes do que esse. Esse daqui, por exemplo. Ó. Segundo exercício. Calcule agora esses limites caso exista. Esses sim são mais legais. Vamos resolver eles aqui agora. Letra A. Nós temos limite x² menos y² dividido por x menos y quando xy tende a 5 e 5. Bom, esse daqui, gente, ele é mais legal. Então a gente já vai entender por quê. Mas nesse caso aqui, ó, perceba que ele é o limite de quociente. Tem uma fração aí. Só que você pode usar aquela propriedade, limite do quociente ou quociente dos limites, nesse caso aí, sim ou não? Não. Por que você não pode usar? Porque o limite no denominador vai para zero. Então, nesse caso, ó, se você fosse querer calcular diretamente o limite em cima e o limite embaixo, ia acontecer o quê? Ia dar o quê? 0 sobre 0, uma indeterminação. Então, se você fosse querer usar logo aqui os limites, no final, isso aqui daria 0 sobre 0. Ah, professor, então aqui eu também tenho indeterminações? Tem. Tá? Então tá aqui, ó. Você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ah, isso quer dizer que o limite não existe? Não, isso não quer dizer isso daí. Isso só quer dizer que você ainda não conseguiu dizer se o limite existe ou não. Por enquanto está indeterminado. Você ainda não conseguiu chegar no resultado, numa conclusão. Então, nesse caso, eu preciso tirar a minha indeterminação. Lá em cálculo 1, como é que você fazia quando você chegava numa dessa aí, 0 sobre 0? Como é que você fazia, gente? Você tinha dois caminhos, assim, principais, que a maioria dos alunos fazem. O primeiro, fatoração. Você dava uma olhada se daria para fatorar, né? Porque existe uma propriedade no cálculo 1 que serve aqui para cálculo 2, que se você conseguir simplificar aqui a sua fração, você vai obter uma nova função. Mas para pontos ali, digamos, a menos daquele domínio, o limite não é o mesmo. Você não pode dizer que o limite existe. Ah, aliás, eu te pergunto, isso aqui é interessante. Qual é o domínio dessa função, gente? Qual seria o domínio dela? Ó, isso é uma pergunta boa, pergunta de prova. Qual é o domínio desta função aqui? Aí você vai dizer, tem alguma restrição aí nessa função? Tem. Qual é a restrição? O denominador não pode ser zero. Quem é o denominador? X menos y. Tá? Então, quem é a restrição? A restrição é x menos y tem que ser diferente de zero. Ajeitando isso daqui, isso aqui significa que y tem que ser diferente de x. Graficamente, como é que ficaria esse domínio? Ficaria um domínio assim, ó, um domínio até interessante. Você tem aqui o plano xy. E se isso aqui fosse uma igualdade, você teria aquela reta que é identidade. Então ficaria algo assim, ó. Só que aí,
no caso aqui, quem é o domínio? É todo mundo menos essa reta de identidade. Então aqui, ó, você colocaria uma reta não contínua. Aqui, ó. E quem seria o domínio? Todo o resto. Todos os outros pontos aqui, ó, fariam parte do meu domínio. Aí, olha só, no caso desse ponto aqui, que é o 5, 5, ele está no domínio da minha função? O que vocês acham? Não está no domínio. Se você fosse colocar o ponto 5, 5, ele estaria, sei lá, bem aqui, ó. Ponto 5 e 5. Então, perceba que esse ponto, ele não faz parte do domínio. Aí significa que eu não consigo calcular o limite? Não, pode ser que você consiga calcular o limite. Porque por mais que ele não faça parte, mas em volta dele, eu tenho pontos que fazem parte do meu domínio. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o limite nesse caso? Eu vou tentar uma fatoração. Existe alguma fatoração óbvia aqui, gente? Existe. Qual é? O numerador vai ficar como? X mais y vezes x menos y. Né? Então, eu posso usar isso aqui, professor? Pode. Claro que pode. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar limite de x mais y vezes x menos y dividido por x menos y, isso tendendo a 5, 5. Aí, ó, eu vou simplificar esses dois aqui e no final eu vou ter o seguinte: limite de x mais y. Tá aqui. E aí eu posso agora calcular esse limite. Vai ficar 5 mais 5, que é 10. Ou seja, assim como no cálculo 1, existe essa propriedade. Você consegue tirar uma determinação usando uma fatoração. Por mais que essencialmente não é a mesma função, mas existe aquela propriedade que, nesse caso, se você fatorou, ou seja, você tem uma igualdade de funções a menos de um domínio, de uma parte do domínio, e o limite aqui existe, então o limite aqui também vai existir. Vai ser o mesmo. Já temos uma pergunta. Eu acho que é a pergunta que eu estou pensando. Você pode aqui no microfone? Vamos lá, diga seu nome, seu curso. Eu já acho que é a pergunta que eu estou sentindo que é. Vamos lá, pode falar seu nome, seu curso e a pergunta. José Inácio, sou do curso de Física. Vamos lá, José. A pergunta é sobre continuidade? Ainda não é a pergunta que eu estava esperando, mas vamos lá, diga qual é essa pergunta. O senhor disse que o ponto 5,5 não está no domínio da função, né? Perfeito. Mas como esse limite existe, ela é contínua no caso, né? Olha, eu gostei da pergunta. Não é a pergunta que eu esperava ainda, porque a gente estava falando de continuidade. Mas foi bom, porque tu se antecipaste aqui. Olha a pergunta dele. Isso significa que a função é contínua nesse ponto, por exemplo, já que o limite existe? Gente, e a resposta não é nem que sim, nem que não. Porque, ó, não esqueçam, eu só posso falar de continuidade em pontos que estão no domínio da minha função. Essa é a minha dúvida, no caso. Ou seja, se esse ponto não faz parte do domínio, eu não vou nem perguntar se é contínuo ou não. Continuidade é só para pontos dentro do domínio. Tudo bem? Então, essa função ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Nos outros pontos que não estão no domínio, o limite ainda existe. Mas isso já não quer dizer se a função é contínua ou não, digamos assim. Por exemplo, numa pergunta assim, se eu perguntasse assim, no ponto f de 5, 5, ela não seria contínua no caso, então, né? No ponto f de 5, 5. Do limite. Pois é, boa. No ponto f de 5, 5, não daria nem para calcular ela. Entendeu? Porque aqui ficaria 0. Então nem daria para calcular. É por isso que não dá para dizer se ela é contínua no ponto 5, 5, se o ponto 5, 5 ele não faz parte do domínio e aí não vai ter a imagem dele para a gente comparar. Porque para ser contínua, o limite ele tem que coincidir com a imagem. Só que se a imagem nem existe, então não faz nem sentido fazer a comparação. Está entendendo? Aí é nesse sentido. Aí, então ela é contínua sim, mas em pontos do domínio. É lá que a gente consegue falar. Gostei, Zé. Agora, olha, o José não fez a pergunta, mas eu acho que alguém aqui deve estar pensando nessa pergunta. Eu acabei de falar que em cálculo 1 você tem duas maneiras de resolver um limite desse.
eu tenho certeza que se fosse em cálculo 1, muita gente não faria assim. Vocês fariam como em cálculo 1? Usaria o quê? L'Hopital, né? L'Hopital. Aí você vai dizer, professor, eu posso usar L'Hopital aqui em cálculo 2? Chegar na sua prova lá, eu jogar um L'Hopital, o senhor vai aceitar sim ou não? Me diga logo. Olha, eu não vou aceitar. Já lhe digo logo. Ah, professor, por quê? Porque a gente ainda nem chegou nessa parte. Não, porque a gente não vai chegar nessa parte, gente. Não vai chegar. Não tem L'Hopital para cá. É isso que eu quero lhe dizer. Não temos L'Hopital aqui em cálculo 2, tá? Não tem. Eu não estou dizendo que não possa existir uma versão de L'Hopital adaptada para funções de duas variáveis. Pode ser que tenha. Eu até já vi uma versão ou outra nesse sentido. Mas essas versões ainda não são acessíveis para a gente. Ainda não chegou uma atualização aqui do curso de alguma versão recente de L'Hopital. Então a verdade é que a priori não tem L'Hopital aqui. Não tem. Inclusive é muito interessante que agora que vocês estão aprendendo limite, se vocês forem pesquisar alguns limites na internet, vocês vão ver que de vez em quando em alguns fóruns, algum espertinho lá vai dizer assim, ah, eu resolvi usando L'Hopital. Aí ele mostra o cálculo dele. Mas, na verdade, está errado a resolução dele. Aquele limite nem existe, mas se ele usou o L'Hopital, apareceu que o limite existia, tá? Então, gente, cuidado. Você não vai poder usar o L'Hopital aqui. Até porque a gente nem sabe ainda como é derivar mesmo, né? Em funções de duas variáveis. Nem aprendeu ainda como é que é derivar. E mesmo que a gente aprendesse, não vai ter L'Hopital. Deu para entender? Bom, isso é um dos motivos que deixa o limite em cálculo 2 mais fascinante, porque você não fica mais apegado à ferramenta do L'Hopital. E aí você vai ter que fazer não só por fatoração, mas por outros caminhos bem interessantes também, tá bom? Aliás, eu tenho uma... Aliás, não vou fazer, eu vou fazer essa observação depois que eu falar de limites que não existem. Mas tá, vamos logo para a segunda questão aqui dessa parte, para o item B, né? Tem esse limite aí, exercício 2. Que o item B é interessante também, ó. Vamos resolver esse limite. Limite x² mais y² dividido pela raiz de x² mais y² mais 1 menos 1 quando x e y vão para 0, 0. Pronto, gente, aqui é a mesma ideia. É a mesma ideia se você, tem uma fração. Se você fosse jogar o limite direto, nesse caso, você ia perceber que ia dar 0 sobre 0. Tá aqui, ó. Aliás, nessa situação aqui, gente, qual é o domínio da minha função? Quem é o domínio da minha função? Nesse caso. Você vai dizer, bom, eu tenho duas restrições aqui. A primeira é que dentro da raiz eu não posso ter valores negativos. Mas eu te pergunto, nesse caso, aqui dentro tem como ser negativo? Dentro da raiz, dessa raiz aqui especificamente, dessa não tem. Por quê? Porque aqui eu tenho x² e y², somando todo mundo com 1. Então, nesse caso, não tem como ser negativo para qualquer valor, porque sempre vai dar um valor positivo aqui. Então, esquece essa restrição. A segunda restrição é, o denominador não pode ser 0. Mas eu te digo, só existe uma possibilidade desse denominador ser 0. Qual é a possibilidade? É quando x e y forem 0. Tudo bem, se o x for 0 e o y for 0, e tem que ser assim, aí essa raiz vai dar 1, que menos 1 vai dar 0. Então, só tem um ponto que não faz parte do meu domínio, nesse caso. E esse ponto é a origem. E é justamente na origem que eu quero calcular o limite. Olha que interessante. Então, tinha tanto ponto para eu escolher, e a gente escolheu calcular o limite justamente naquele único ponto que não faz parte do meu domínio. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Bom, isso aqui é parecido também com o que você fazia lá em cálculo 1, quando você tinha uma raiz quadrada. Você multiplicava em cima e embaixo pelo par, só que agora positivo.
Você lembra disso? Porque você queria que ficasse o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, parecido com o que você fazia em cálculo 1, eu vou multiplicar em cima e embaixo, aqui, ó. Aqui não é raiz menos 1, então eu vou multiplicar pela raiz mais 1. Então vai ficar raiz x quadrado mais y ao quadrado mais 1, aqui, ó, mais 1. E eu vou multiplicar em cima e embaixo, né? Tem que ser em cima e embaixo, para poder não alterar minha fração. Aí tá, em cima eu não vou mexer, eu vou mexer só embaixo. Porque quando eu faço isso, ó, pensa que a tua raiz é uma coisa só. Então você tem a menos b vezes a mais b. Quando eu multiplico os dois, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o contrário do que a gente estava fazendo antes. Então, ó, aqui embaixo, aliás, deixa eu colocar aqui, ó. O que nós estamos fazendo, gente, é só aplicando isso daqui, ó, o que a gente aplicou antes. Na primeira questão ali, a gente usou isso aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b vezes a menos b. Foi isso que a gente usou. A gente passou daqui para cá. Agora a gente está fazendo o contrário. Eu multipliquei por esse para que esse vezes esse eu volte para cá. Então aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai ser igual ao limite. Aqui em cima, como eu disse, não vai mudar nada, tá? Vou colocar só x quadrado mais y ao quadrado vezes raiz quadrada x quadrado mais y ao quadrado mais 1 mais 1. Não mudei em cima, agora embaixo vai mudar. Vai ficar o quadrado do primeiro, então vai eliminar essa raiz quadrada. Vai ficar só x quadrado mais y ao quadrado mais 1, menos o quadrado do segundo. Caso, menos 1 ao quadrado, né? E aqui, xy tendendo a 0, 0. Bom, o que dá para fazer aqui? Posso logo simplificar esses dois. Aí aqui vai ficar só x quadrado mais y ao quadrado. Você já sabe o que vai acontecer aqui, né? Aqui, ó, depois que eu simplifiquei, vai ficar limite de x quadrado mais y ao quadrado vezes raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, que foi o que sobrou. Isso quando xy está tendendo a 0, 0. Bom, o que sobrou aqui embaixo foi exatamente o que tinha aqui em cima. Posso simplificar mais uma vez. Depois que eu simplifico, acabou a minha determinação. E aí eu posso aplicar limite da soma, limite da função composta, limite do produto. No final, gente, vai ficar isso daqui, ó. Vai ficar raiz quadrada, aqui vai dar 0 mais 0, né? Raiz quadrada de 0 mais 1, mais 1. Isso aqui vai dar 2. Acabou. Tá, mas qual foi o segredo aqui? Qual foi a parte principal? A parte principal é você entender essa passagem aqui, ó. Isso aqui. Se você entendeu isso daqui, e como veio daqui para cá, o resto é só simplificar daquilo que você já está acostumado. Ok. Aí você vai dizer, professor, eu entendi que não dá para usar L'Hopital. Então, toda vez que eu tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, com certeza vou ter que usar uma fatoração. Eu te digo, não necessariamente, nem sempre. Você vai dizer, professor, mas até agora a única coisa que eu sei fazer é isso, é fatorar ou fazer isso aqui, que é uma fatoração também, né? Envolve fatoração. Pois é, mas na verdade você já sabe outro meio, só que você ainda não usou. A gente vai usar agora nas próximas questões. Vamos lá, terceiro exercício. De novo, ó, calcule o limite caso exista. Bom, vamos lá. Você vai ver que vai ficar cada vez mais legal aqui esse assunto.
Terceira questão. Item A. Eu tenho limite de x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado quando x e y tende a 0, 0. Olha, esse caso aqui é um caso que você não vai encontrar em cálculo 1. Se você reparar, se eu fosse jogar aqui o limite logo em cima e embaixo, ia dar 0 sobre 0. De novo. Só que aqui você não tem fatorações nesse caso. Eu não tenho nenhuma subtração aqui, ó, para poder dizer que eu poderia fatorar alguma coisa. Não tenho. Então aqui você tem um caso de indeterminação, onde você não consegue enxergar uma fatoração. E aí, o que, que você faz? Aí nesse caso, gente, eu vou usar, agora sim, eu vou usar aquela propriedade que eu te disse que era a mais importante de todas. Eu vou usar ela agora. Aí você vai dizer, professor, mas como é que eu ia saber que agora que era o momento de usar? Tu já sabe a resposta, que eu sempre falo aqui. Como é? É treino. Né? Depois que você já resolveu mais 2.000 questões, aí você olha o limite, você já vai saber, ah tá, esse daqui eu vou usar aquela propriedade. O que diz aquela propriedade? Que se você tiver duas funções se multiplicando, uma delas for limitada e a outra o limite for para 0, então é porque esse limite também vai para 0. É isso. Aí você vai dizer, professor, mas é que eu só tenho uma função. Não, mas eu posso rearranjar aqui para aparecer duas funções. Como é que eu faço, gente? Olha, eu posso escrever essa mesma função, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é igual ao limite de x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Tá aqui, ó. Eu acabei de dividir essa função em duas funções, sendo que eu não mudei nada, né? Ó, porque se eu multiplicar x por essa fração, eu volto para cá, é a mesma coisa. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero enxergar isso aqui como se fosse o produto de duas funções. Agora, o meu objetivo é tentar enxergar se uma delas, sozinha, o limite vai para 0. E se a outra é limitada. Aí eu te pergunto, para essa primeira aqui, x, só a função x, tu acha que ela é uma função limitada, gente? Só a função x? Não. X pode ir de menos infinito a mais infinito. Mas aí, tá, ela não é limitada. Mas ela vai para 0 sozinha, ela sozinha vai para 0 nesse limite aqui? Vai. Opa, então já é alguma coisa, né? Então, ó, eu acabei de ver que o limite só da função x, quando x e y tende a 0, 0, isso aqui dá 0. Então, isso aqui já satisfaz uma condição das duas lá. Qual é a segunda condição? Ora, a segunda condição é que essa outra função aqui, ela tem que ser limitada. Se eu conseguir provar que ela é limitada, acabou. Eu vou conseguir achar esse limite aqui. Como é que eu provo? Cuidado, gente. Isso aqui é muita experiência, tá? Você tem que fazer muito exercício. Olha só. Note que aqui eu tenho o mesmo expoente, ó, y ao quadrado, e aqui embaixo também, y ao quadrado. É o mesmo expoente. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que y ao quadrado é menor ou igual que y ao quadrado mais x quadrado. Você concorda comigo? Ó, sem isso aqui é igual. Somando com x quadrado, a tendência é que isso aqui seja maior do que esse, a não ser que o x seja 0. Porque isso aqui sempre vai ser não negativo. Tá? Então, isso daqui é menor ou igual que ele mesmo, só que mais x quadrado. Agora, olha o que eu vou fazer. Além disso, eu sei que y ao quadrado é maior ou igual que 0. E agora eu vou dividir, olha só, eu vou dividir todo mundo que está aqui, eu vou dividir por x quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Porque eu quero que apareça aqui no meio exatamente essa função. Então, uma dica, se você está tentando provar que uma fração é limitada, tente fazer isso daqui, ó. Tente verificar se o numerador é menor ou igual que o denominador. Porque se isso for verdade, depois você só vai dividir pelo denominador. Aí você vai ter a fração. Às vezes não é só isso, mas isso é um bom caminho. Ó, quando eu dividir todo mundo por esse valor, o lado esquerdo aqui, ó, vai dar 0. Porque 0 sobre alguma coisa é 0.
Vai ficar 0. O meio vai ficar exatamente essa função aqui. Vai ficar y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. E o lado direito vai ficar 1, porque aqui está dividindo por ele mesmo. Vai ficar 1. Gente, isso aqui significa que a minha função ela é limitada. Cuidado! Para a tua função ser limitada, ela tem que estar entre constantes. Tem que ser uma constante aqui e uma constante aqui. Aí você pode afirmar, ela é limitada. Porque se no final da tua conta apareceu, ao invés de 1, apareceu x quadrado, isso aqui não é limitação. Limitação para a gente aqui é uma função entre constantes. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, pronto. Eu acabei de provar que esse limite vai para 0 e que essa função aqui é limitada. Então, pela propriedade 9... Tá? Então, pela propriedade 9, estou usando a propriedade 9. Esse limite existe e é 0. Tá? Tá aqui a demonstração. Então, na sua prova, se cair uma dessa, você precisa mostrar que uma dessas é limitada. Se você acha que a solução é essa, tem que provar a limitação. Todo mundo entendeu? Tá bom? Depois você pode rever essa aula. Eu até indico você a fazer isso, tá? Reveja a aula, principalmente esses limites aqui, porque isso aqui é novidade para a gente. Até então, em cálculo, não tinha isso daqui. Coisas assim. Então, vai aparecer algumas coisas novas para a gente. Próxima questão, item B. Vamos resolver o item B. Você tem limite de x vezes y dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Isso quando xy vai para 0, 0. Gente, aqui, ó, por mais que tenha uma raiz quadrada, mas mesmo que você multiplicasse pela raiz em cima e embaixo, você não ia conseguir chegar no resultado. Então, por mais que você veja, aqui eu tenho 0 sobre 0, mas aqui fatorando você não vai conseguir chegar no resultado. Aí, bom, se até agora a gente só sabe duas maneiras, ou fatorando ou usando a propriedade 9. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos tentar usar de novo a propriedade 9. Então eu vou tentar dividir isso aqui em duas funções. Então, ó, isso aqui vai ser igual ao limite de y vezes x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Ó, até agora não mudei nada, só coloquei como se fosse duas funções se multiplicando. Essa daqui sozinha vai para 0? Vai, né? Será que eu consigo provar que essa daqui é limitada? Isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, mas pelo menos já sei, ó, que o limite só da função y para essa mesma limitação, ela é 0. Tá, agora vamos tentar provar, com essa tendência aqui, vamos tentar provar a limitação daqui. Aí, como eu disse, a gente vai tentar ou melhor, a gente vai tentar provar que o numerador é menor ou igual que o denominador. Só que antes de eu fazer isso, eu não vou usar o x, eu vou ter que usar módulo de x. Você vai entender por quê. Mas como eu disse, tudo isso é prática. Então aqui, ó, olha o que eu vou escrever, gente. Eu sei que módulo de x é a mesma coisa que a raiz quadrada de x quadrado. Eu sempre uso isso aqui. E essa raiz quadrada de x quadrado vai ser sempre menor ou igual que a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Porque aqui dentro eu só somei com alguma coisa não negativa. Todo mundo concorda comigo? Agora, cuidado. Se eu dividir todo mundo aqui pela raiz, a função que vai ficar é essa, ó. Módulo dividido pela raiz. Gente, mas essa função aqui é a mesma dessa? Não, não é a mesma. Então, eu tenho que fazer aparecer essa daqui.
Mas como é que eu faço? Não é difícil não, é só você lembrar da propriedade de módulo. Lembra, ó, se módulo de x é menor ou igual que uma constante, o que isso significa? Que x é menor ou igual que c e maior ou igual que menos c. Não é isso? Então vou usar isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou usar aqui, ó, para o módulo e para essa raiz quadrada. Então vai ficar que o x é maior ou igual que menos a raiz quadrada e é menor ou igual que mais a raiz quadrada. Pronto, ó. Eu fiz aparecer o x aqui. Agora sim, eu vou dividir todo mundo pela raiz. Todo mundo aqui eu vou dividir pela raiz. Vou dividir pela raiz quadrada. Aí vamos ver como é que vai ficar. O lado esquerdo aqui, ó, vai ficar menos 1, que aqui a única diferença é o menos, né? Vai ficar menos 1 menor ou igual que x dividido pela raiz quadrada, que é menor ou igual, aqui vai dar 1. Tá aqui, ó. Apareceu a função que eu queria? Apareceu. Ela está entre constantes? Tá. Então ela é limitada. Então eu acabei de provar que ela é limitada. Ora, se essa função é limitada e essa vai para zero, pela propriedade 9, isso aqui também vai para zero. Aqui você não precisa nem citar que é a propriedade 9, tá, gente? Você pode só mesmo escrever que uma vai para zero, outra é limitada. Pronto, já entendi que é a propriedade. Você já pode afirmar, então, que o limite é zero. Pronto. Então, só até aqui você já aprendeu como fatorar para chegar no limite ou como usar a propriedade 9, que é provando que uma função é para zero, outra é limitada. Só que aí a gente tem uma pergunta importante. Até aqui nós resolvemos 6 limites. Todos eles, o limite existia. Até mesmo quando tinha uma indeterminação. A pergunta é, como é que eu provo quando o limite não existe? Existem limites que não existem? Sim. Nós vamos ver agora como é que você prova isso, tá? Mas para isso, preciso aqui explicar uma coisa para vocês. Bora voltar aqui para a ideia geométrica do limite. Olha só, gente. Digamos que eu tenha uma função de 2 variáveis, cujo gráfico é isso daqui, ó. Vamos colocar um gráfico assim. Tá, então esse aqui é o gráfico da minha função. Obviamente, esse gráfico ele tem um domínio. Então, bora olhar para o domínio dele. No caso, o domínio dele vai ser algo em torno disso daqui. Tá? Então, tá aqui o meu gráfico, tá aqui o meu domínio. Vamos dizer também que eu queira calcular o limite dessa função no ponto 0, 0. Ou seja, nesse ponto bem aqui, ó. Quero calcular o limite para esse ponto aqui. Gente, quando eu calculo o limite em um ponto, como eu te falei, o que acontece na definição de limite? Você começa a se aproximar daquele ponto. Ó, de novo, bora imaginar aqui, ó, que o ponto é esse. Pode até ser um ponto que nem existe no domínio, como se fosse um buraco. Mas eu posso me aproximar desse buraco. Mas assim, em cálculo 1, olha só que interessante. Em cálculo 1, você só tinha 2 formas de se aproximar desse seu ponto. Você lembra como era? Você tinha um ponto aqui no domínio. Você quer se aproximar dele. Você está em cálculo 1. Você só tinha 2 chances, duas maneiras. Ou você se aproximava pela esquerda, você chegava perto dele, ou você se aproximava pela direita, chegava perto daquele ponto. Não era assim? Em cálculo 2, você tem uma liberdade maior. Porque, ó, digamos, está aqui o ponto. Agora eu tenho toda uma superfície para andar nele, todo um plano para andar. Então, se eu quiser, eu posso me aproximar desse ponto também pela esquerda ou pela direita. Mas eu posso me aproximar dele assim, ó, na diagonal também, se eu quiser.
Posso me aproximar desse ponto. E se eu quiser, eu posso me aproximar desse ponto fazendo um movimento de parábola. Assim, ó, por que não? Né? Então, eu tenho várias formas de me aproximar de um ponto. Então, para esse ponto aqui, o que eu quero dizer para vocês? Que eu posso me aproximar dele usando uma linha reta. Aqui, ó. Posso me aproximar dele assim. Posso me aproximar dele assim, ó. Em cima de um eixo, por exemplo. Mas eu também posso me aproximar dele usando o movimento aqui, ó. Uma curva dessa forma. Isso seria outra maneira. Enfim, você tem infinitas maneiras de se aproximar de um ponto, agora aqui no cálculo 2. Mas presta atenção no que eu vou falar agora. Se esse limite existe, ou seja, nesse caso aqui, ó, digamos que o limite é esse valor bem aqui, ó. Eu te pergunto, eu posso ter infinitos caminhos para me aproximar dele aqui. Mas em todos eles, o limite vai ser igual, sim ou não? Olha a minha pergunta. Se o limite, eu já digo que ele existe, ou seja, o limite ele existe. Eu estou te afirmando isso. Então significa, ó, digamos que o limite seja esse ponto bem aqui, ó, esse valor L bem aqui. Ora, se eu sei que o limite existe, o que significa? Que quando eu me aproximo desse ponto, eu me aproximo desse valor L. Não importa o caminho que eu estou seguindo. Não importa se eu estou seguindo em linha reta, ou em forma de parábola, ou uma reta inclinada, ou uma reta horizontal, eu sempre vou chegar nesse ponto. Então, olha só, presta atenção no que eu estou te falando. De novo, se eu sei que o limite existe, então não importa o caminho que eu escolher, ele sempre vai dar o mesmo valor. Agora, e eu te pergunto o seguinte, e se eu não sei? E se o limite não existe? O que isso vai implicar? Se o limite não existe, significa que você pode tomar dois caminhos diferentes e chegar lá na imagem a valores diferentes. Não era assim em cálculo 1? Cálculo 1 você pegava a esquerda e a direita, mas podia ser que a esquerda dava o valor e a direita outro valor. Aqui é a mesma coisa. Como é que nós provamos que o limite não existe? Quando eu escolho percorrer dois caminhos diferentes, isso vai me dar respostas diferentes. Essa é a ideia, gente, mas agora a gente vai calcular na prática, tá? Mas a ideia é essa. Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso slide. Ó, estou falando aqui sobre a unicidade do limite. Então, ó, é isso que eu falei para vocês agora. Se tu tem uma função de duas variáveis e essa função, tu já sabe que o limite existe. Então, para qualquer caminho, ou melhor, qualquer curva que satisfaz essas duas condições aqui, quais são as condições? Uma delas, a curva tem que ser contínua. A segunda condição, essa curva ela tem que passar pelo ponto AB. Ou seja, você tem que passar no domínio, você tem que passar pelo ponto lá que você está considerando. Se a curva passa pelo ponto uma única vez e se ela é contínua, então quando você faz o limite da composta de f com esse caminho alfa, então tem que dar o mesmo resultado, tem que dar L. Então se o limite aqui é 10, não importa o caminho que você escolher, o resultado do limite aqui dessa composta tem que ser 10. Agora, o que significa também? Isso significa que se você pegar duas curvas diferentes e calcular o limite para elas, e o limite der diferente, é porque o limite não existe. Tá? É assim que funciona. Ah, você não entendi. Calma que a gente vai escolher, a gente vai fazer na prática, agora você vai entender. Então, bora calcular aqui, ó, esses dois limites. Para a gente entender melhor como é que funciona essa história aí dos caminhos. Então, letra A, limite de x² menos y² sobre x² mais y². Isso quando x, y tende a 0, 0. Vamos lá. Olha só, gente. Nesse caso aqui, eu vou provar para vocês que esse limite ele não existe. Aí você vai dizer, mas como não, professor? É só eu fatorar aqui em cima, ó. Eu posso fatorar. Realmente, você pode fatorar, mas mesmo que você fatore, ó, x menos y vezes x mais y.
Aqui embaixo é x² mais y². Você vai conseguir simplificar alguma coisa aqui? Não. Também que se você fatório, você não ia conseguir simplificar. Então, eu vou provar que esse limite não existe. Para eu fazer isso, eu tenho que escolher duas curvas, ou melhor, dois caminhos para eu chegar nesse ponto aqui, 0, 0. O primeiro caminho que eu vou escolher é esse aqui, ó. Eu vou escolher um caminho α1 de t. O caminho que eu vou escolher é o caminho t e 0. Olha só, gente. Isso aqui é uma função vetorial. Eu te pergunto, essa função vetorial, ela passa pelo ponto 0, 0? Sim ou não? Sim. Quando é que ela passa pelo ponto 0, 0? Quando t igual a quanto? Quando t igual a 0. Ela passa uma única vez quando t igual a 0. Ela é uma função contínua? Sim, você já sabe. Quando uma função vetorial é contínua? Quando as coordenadas dela são funções contínuas. Então, sim, ela é contínua. Então, eu posso usar essa curva. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer a composta dessa função com essa curva. Eu estou chamando isso aqui, ó, tudinho, eu vou chamar de f de xy. Então, agora, eu vou fazer a composta de f com α1. Isso daqui tudinho é f de xy. Agora eu escolhi essa curva α1 de t e eu vou fazer a composta f de α1. Mas quem é α1? É t0. Então isso aqui vai ser igual a f de t0. Vai ser igual a f de t0. Gente, mas como é que eu calculo isso daqui? É fácil. Onde tiver o x, eu vou colocar t. Onde tiver y, eu vou colocar 0. Nessa fração aqui, ó. Então, bora ver como é que vai ficar. Vai ficar t² menos 0² dividido por t² mais 0². Ok? Aí tá. E como é que vai ficar o limite? Ó, porque o limite também vai mudar, né? Porque agora só aparece o valor t. Mas eu te perguntei ainda agora, esse ponto, essa curva, ela passa pelo ponto 0, 0? Vocês falaram sim. Quando é que ela passa? Quando t igual a 0. Então agora o meu novo limite aqui, ó, é limite para t tendendo a 0. Aí aqui a mesma coisa, ó, limite para t tendendo a 0. Aqui, limite para t tendendo a 0. Bom, gente, aqui é 0, né? Então, não posso até tirar aqui os zeros. Aqui eu posso simplificar, ó. Esse com esse. Vai dar 1. Qual é o limite de 1? É 1. Ah, professor, quer dizer então que esse limite é igual a 1? Não. Eu só escolhi um caminho para percorrer e nesse caminho o valor deu 1. Não quer dizer que o limite exista, tá, gente? Esse método de usar caminhos, ele nunca vai provar que o limite existe. Ele é sempre para provar que o limite não existe. É sempre para isso. Então agora, ó, eu consegui um caminho e o limite deu 1. Qual é o meu objetivo agora? É escolher um segundo caminho e o limite tem que dar diferente. O outro caminho que eu vou escolher, nesse caso aqui, vai ser esse daqui, ó. α2. Ó, aqui eu escolhi t e 0. Agora eu vou escolher 0 e t. 0 e t. Então, ó, vai ficar limite de f de 0t. Quando t tende a 0, né? Porque quando t tende a 0, isso aqui vai para 0, 0. Então, vai ficar limite, a mesma ideia, só que agora no lugar do x que eu vou colocar 0, no lugar do y eu vou colocar t, nessa função aqui em cima. Então, vai ficar 0² menos t² sobre 0² mais t². Isso quando t tende a 0. Claro que o 0 não precisa nem aparecer, né? Que é 0. Vou até tirar ele aqui, ó. E aí vai ficar menos t² sobre t². Isso aí é menos 1, né? Posso simplificar esses dois. E no final, meu limite vai dar menos 1. Ora,
Deu um valor diferente daqui? Deu. Então, eu acabei de escolher dois caminhos diferentes e o limite deu diferente. O que isso significa? Que esse limite aqui ele não existe. Não existe. Não existe. Deu para entender, gente? Ó, então é como se lá no meu domínio eu escolhi essa curva, deu valor 1, e agora eu escolhi essa curva aqui, deu valor menos 1. Bora fazer a próxima questão. O item B. Ó, x vezes y sobre x quadrado mais y quadrado. Vamos lá, letra B. Limite de xy sobre x quadrado mais y quadrado quando xy tende a 0, 0. Gente, eu queria fazer uma observação aqui com vocês, importante. Perceba o seguinte, em uma questão de limite, você não sabe necessariamente se esse limite existe ou não. Não é verdade? E note que eu falei o seguinte para vocês. Eu falei que esse caminho de você escolher curvas diferentes para chegar em valores diferentes, isso serve para você provar que o limite não existe. Mas se por um acaso aquele limite que você está calculando, ele existe, você pode pegar 20 caminhos diferentes e vai dar o mesmo valor. E aí você só, entre aspas, perdeu tempo. Então, é por isso que as provas de limite, elas são assim, elas trazem um desafio a mais. Qual é o desafio? Você nunca sabe, ou melhor, logo de cara, se for um limite que você nunca viu na vida, você vai ter que decidir se você vai tentar provar que aquele limite existe ou tentar provar que ele não existe. Ora, se eu olho para esse limite aqui, eu tenho certeza que vocês iam olhar para esse limite aqui, o que vocês iam pensar? Que ele existe ou que ele não existe? Sejam sinceros, tudo que a gente viu até aqui, vocês iam pensar que ele existe? Por quê? O que a gente vem fazendo até aqui, quando tem uma questão dessa daqui? O que você faria? Eu vou separar um y e colocar assim, ó. Não é isso que você faria na sua prova? Aí você ia falar, olha, essa aqui vai para 0. E essa aqui é limitada, porque x é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado. Isso aqui é verdade? Isso não é verdade, gente. Professor, mas o expoente é até maior aqui do... Não, isso não é verdade, tá? Cuidado, isso aqui, ó, não é verdade. Então isso aqui, na verdade, ela não é limitada. Esse parênteses aqui ele não é limitado. Então, por mais que seja muito parecido com a questão anterior, pessoal, mas só mudou que aqui era ao quadrado, agora não é mais. Mas ao quadrado o limite existia. Quer dizer que agora que não tem mais, não existe mais? Pois é, nesse caso não existe mais. O limite não existe. Pessoal, mas então como é que eu vou saber na prova se o limite existe ou não existe? Ora, conforme você vai resolvendo as questões, você vai ganhando experiência. Aí eu tenho certeza que você vai olhar para o limite desse e vai falar assim, como eu já resolvi 5.000 questões de limite, então lá na minha questão milésima, eu vi um desse aqui, e eu sei que ele não existe, eu vou provar que ele não existe agora. Tudo bem, gente? Então é por isso que, infelizmente, as nossas provas de limite, historicamente aqui no Newton, elas são as que têm a pior média. Essa que é a verdade. Mas não quer dizer que a prova seja difícil, a prova ela é fácil. Vocês vão ver, a prova ela está muito fácil, tá? Tá bem fácil mesmo. Mas quando cai limite na prova, por conta dessa história de será que ele existe, será que ele não existe? Aí muita gente se confunde. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos resolver isso daí. Bom, como eu disse para vocês, eu vou tentar provar que esse limite aqui não existe. Então eu vou usar essa curva aqui, ó, α1 de t igual a t0. Ela passa pelo ponto 0, 0, né? Quando t vai para 0, ela é contínua, então eu posso usar ela. Quando eu uso essa curva, vai ficar limite de f... eu não disse, né? Mas bora dizer que essa função aqui é f de xy. Então vai ficar f de t0, quando t vai para 0, né?
que eu quero voltar aqui para o 0, 0. Nesse caso, gente, onde tem o x eu vou colocar o t, onde tem o y eu vou colocar 0. Vai ficar limite de t vezes 0 sobre t quadrado mais 0 ao quadrado. Isso quando t vai para 0. Ora, aqui no numerador vai ser 0. No denominador vai ficar t quadrado. Isso quando t vai para 0. Agora eu te pergunto, isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0? Não é. Por que não é? Porque o numerador ele não tende a 0, ele é 0. Esse numerador aqui ele é 0. Ora, se você tem o próprio 0 aqui, e aqui embaixo algum valor que tende a 0, isso aqui vai dar 0. Tá? Então isso aqui é 0. Pronto. Então já calculei um limite. Vamos escolher uma segunda curva. Vamos escolher a mesma que a gente escolheu anteriormente. Chamar de α2 de t igual agora a 0t. Se eu escolher essa curva, vai ficar limite de f de 0t quando t tende a 0. Isso aqui vai dar limite. Aí onde tem x eu coloco 0, onde tem y eu coloco t. Vai ficar 0 sobre t quadrado. Quando t tende a 0, isso aqui vai dar 0. Então, olha só. Eu peguei duas curvas diferentes e o limite deu igual a 0. Isso quer dizer que o limite é 0? Não, não quer dizer. Só quer dizer que eu ainda não consegui provar que ele não existe. Então, eu tenho que escolher uma terceira curva. Me diga aí uma terceira curva. T e T. Boa, vamos tentar. Vamos tentar T e T. Então, ó, terceira curva, α3. Ela é t em x, t. Olha, mas essa curva, ela passa pelo 0, 0? Passa. Quando? Quando t vai para 0. Beleza. Então, ela serve para a gente. Ela é contínua? É, também. Beleza, então ela serve. Então, vai ficar, vou colocar aqui, limite de f de tt quando t vai para 0. Ora, agora onde tem x eu coloco t, onde tem y eu coloco t. Vai ficar limite, ó, t vezes t, vai ficar t quadrado sobre t quadrado mais t quadrado. Cuidado, t quadrado mais t quadrado é 2t quadrado, né? Não é t a quarta, cuidado. E agora eu posso simplificar. Isso aqui vai dar meio. Então, olha. Qual é a nossa conclusão então, gente? Que o limite não existe. Porque eu achei caminhos diferentes que dão resultados diferentes. Então, conclusão, esse limite aqui, ele não existe. Nossa, mas como assim, né? Você não acha interessante esse negócio? Quer dizer que eu escolho caminhos diferentes e não dá o mesmo valor? Como é que é isso graficamente? Então, eu trouxe aqui para vocês o gráfico dessa questão específica. Olha só como é que é esse fenômeno aqui no GeoGebra, gente. Olha só, esse daqui é o gráfico da função xy sobre x quadrado mais y quadrado. Olha só, eu tenho caminhos para percorrer. Se eu quiser, eu posso percorrer esse caminho aqui, ó. Olha, esse caminho aqui de preto, aqui embaixo. Se eu escolher caminhar aqui em cima do eixo verde, que é o eixo x, aqui no meu gráfico eu vou chegar perto do valor 0. Mas agora, se eu escolho seguir esse outro caminho aqui em cima, ó, perceba que nesse outro caminho eu já não vou mais chegar em 0. Eu vou chegar nesse valor aqui, ó, no gráfico, que é meio. Então, eu tenho aqui, ó, dois caminhos diferentes. O de baixo eu estou chegando no 0, o de cima eu estou chegando no meio. Então é isso que está acontecendo. Tá? Então isso aqui é só um exemplo. Bom, gente, para finalizar a nossa aula, eu queria pelo menos comentar com vocês brevemente o que é uma função contínua. E é bem breve, porque é bem fácil mesmo. É a mesma ideia do cálculo 1. Então vamos lá. O que é uma função contínua? Ora, uma função ela é contínua quando, simbolicamente, o limite da tua função é igual à imagem da função naquele ponto. Por isso que eu te falo, ó, tu só pode falar de função contínua se aquele ponto faz parte do domínio.
Se ele faz parte do domínio e ele assume um valor lá, por exemplo, valor 10, e o limite naquele ponto também vai para 10, é porque a tua função é contínua naquele ponto. Simples assim. Exemplo, algumas propriedades, né? Aqui as mesmas. Se a tua função é constante, ela é uma função contínua. Se a tua função é daquele tipo lá que a gente viu, ela também é contínua. Se tu pegar uma função contínua, multiplicar por uma constante, ou somar funções contínuas, ou multiplicar ou dividir, o resultado também é uma função contínua. Usando essas propriedades, eu poderia chegar à conclusão de que uma função polinomial, ela é contínua. Porque ela é a multiplicação e a soma de funções contínuas. Também poderia dizer que uma função racional também é contínua. Porque ela é a divisão e soma de funções contínuas. Bom, e é isso. A composta também. Se tem funções que são contínuas, a composta delas também vai ser contínua. Bom, bora resolver só uma questão para finalizar? Só essa daí, ó. Verifique se essa função ela é contínua. Aí pronto, a gente finaliza a aula com essa questão. Ó, essa daí é interessante, porque quer que a gente verifique se essa função ela é contínua. Então, a nossa função, ela é... Ó, perceba que ela é uma função condicionada, né? Ela é x vezes seno de 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado, ou seja, ela assume essa postura se x e y for diferente da origem do 0, 0. E ela é 0 se eu estiver na origem. Gente, então vamos lá. Ele quer que eu verifique se essa função é contínua. Perceba que nesse caso aqui, que a tua função ela tem uma condição, eu vou olhar para esse ponto específico aqui, ó, para o 0, 0. Porque nesse ponto específico que é o 0, 0, a minha função ela muda drasticamente. Ela era uma função assim e ela passa a ser uma função constante. Aí eu te pergunto, fora dessa transição do 0, 0, a minha função ela se comporta sempre assim, ó, quando eu não estou na origem. Essa função aqui sozinha, ela seria uma função contínua? O que você acha? Seria. Sabe por que ela seria contínua? Porque x é uma função contínua. A função seno é uma função contínua. A função racional é contínua. Então, a composição e a multiplicação de funções contínuas é uma função contínua. Então, para todo mundo, sem ser no 0, 0, ela é uma função contínua. Agora, o problema é no 0, 0. Será que ela é contínua no 0, 0? É isso que a gente vai ver. Então, primeiro eu te pergunto o seguinte. Quanto é f de 0, 0? Quanto é a imagem da função no 0, 0? Nesse caso aí, gente, quanto é? Quanto é f de 0, 0? É 0. Aqui, ó. Se x for igual a 0, 0, a tua imagem é 0. Beleza. Então, essa aqui é a minha imagem. Agora, eu vou calcular o limite da função. Então, olha só. Vamos calcular o limite dessa função f de xy quando xy tende a 0, 0. Ora, se eu estou tendendo a 0, 0, eu não sou o 0, 0. Se eu não sou o 0, 0, essa função se comporta conforme essa função de cima. Então, vai ficar limite de x vezes seno de 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0. Gente, será que esse limite aqui existe? O que vocês acham? Esse limite é um produto de funções. Você pode olhar para ele como se fosse essa função x vezes essa função seno. Aí, bora tentar aplicar aquela propriedade 9. A função x sozinha, ela vai para 0? Só a função x? Vai. Então, vou escrever aqui embaixo. Ó. Limite só do x... Quando xy vai para 0, 0, isso aqui vai para 0. Tá.
E essa função seno aqui, gente, ela é limitada? O que vocês acham? Ela é limitada, muito bem. Porque, gente, não importa aqui o argumento, uma função seno ela é sempre limitada, né? Ela está limitada entre o que e o que? Entre menos 1 e 1. Então, está aqui. Ah, professor, mas e se isso aqui for 1 milhão? Tudo bem, mas vai ficar entre menos 1 e 1, porque seno de 1 milhão vai ficar entre menos 1 e 1. Ah, professor, mas se isso aqui for 0, 0? Não, isso aqui nunca vai ser 0, 0. Né? Ó, note que se for 0, 0, já não é mais essa função, é o próprio zero. Tá? Então, tá aqui. Tu tem uma função limitada e tu tem uma função que vai para 0. Pela propriedade 9, isso aqui vai para 0. Então, eu te pergunto, essa função é contínua? Sim, ela é contínua. Tá? Então, é contínua. A resposta é sim. Pronto, agora sim. Então, finalizamos nossa aula. Sexta-feira é a prova de vocês. Estude todas as aulas, tanto a de hoje quanto da semana passada. Estude limite bastante, tá, gente? Limite é um assunto muito importante. Então, também dê uma atenção especial para limite. Boa prova para vocês. A gente vai se ver aí na semana que vem. Eu vou tentar, nessa sexta-feira também, visitar uma outra turma, né, diferente daquela que eu visitei da última vez. Tá bom? E é isso. Até semana que vem.